feliz dia! Despache o peso do seu coração e o alivie ao absorver as palavras positivas do programa Aceite ou Noie, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! A preletora Daniela Cristina Seguesse, em sua palestra de hoje, explica que, na verdade, as dificuldades não são dificuldades. No momento meio ambiente, você saberá a importância de evitar jogar óleo de cozinha usado direto pelo ralo da pia. As academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie são locais cercados pela natureza e cheios de uma atmosfera divina, onde as pessoas participam de eventos que duram de 2 a 10 dias e fazem uma verdadeira revolução em suas vidas. Palestras, orações, práticas espirituais e o encontro com Deus estão esperando por você nos seminários em uma das 6 academias da Aceite ou Noie espalhadas pelo Brasil. Nelas você recebe orientação de professores altamente preparados que lhe passam a orientação necessária para prosperar, se harmonizar e obter saúde. Com programações montadas para levá-lo à reflexão e à paz interior, nos seminários você corrige sua atitude mental e aprende a usar o poder da palavra para transformar seu destino para melhor. Existem seminários para todas as idades e para todos os públicos. Academias de treinamento espiritual da Aceite ou Noie. Venha se tornar o protagonista da sua própria história. Confira a nossa programação. Aceite ou Noie ensina que as adversidades deviam ser tratadas como diversão, pois são justamente elas que promovem os maiores avanços espirituais ao serem encaradas com as dificuldades não são dificuldades, proferida pela preletora Daniela Cristina Seguesse. Olá, você que está conosco mais uma vez no programa Aceite ou Noie, você que está chegando pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da dificuldade. Você já deve ter ouvido alguém dizer num ditado, mais ou menos assim, Deus dá o frio conforme o cobertor. Na realidade, existe dentro da própria dificuldade a solução ou a Aceite ou Noie, que toda dificuldade demonstra para nós uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de expansão, que dentro de cada um de nós existe a vida de Deus. E essa vida de Deus, essa substância genuína, o que nós devemos fazer, de que forma nós devemos atuar para ter uma vida plena de êxito e felicidade. Essa voz, muitas pessoas chamam de voz do ideal perfeito que se aloja em nós. E este ideal está constantemente nos fazendo caminhar na direção daquilo que é bom dia. Naturalmente, sempre que nós fazemos algo maravilhoso, este ideal que se aloja no nosso interior nos exorta, nos edifica, nos elogia. Quando você faz uma coisa boa, este ideal dentro de você, mesmo que ninguém mais tenha percebido, este ideal essa fez. Da mesma forma, quando você tem uma conduta que não está de acordo com esse ideal maravilhoso, essa voz fala no seu interior que você procedeu de uma forma que não era a melhor. Isso significa o quê? Quando você faz alguma coisa errada, quando você não tem uma conduta que está de acordo com o Filho de Deus que você é, com que você mesmo promova para si essa reflexão. Algumas pessoas têm o hábito de abafar essa voz interior, errado, ou a voz que nos exorta quando fazemos coisa, intuição.
todas as vezes que você tem um acerto, beneficie muitas pessoas, esta voz vem como uma alegria, um prazer natural para você. A característica da vida, ou a característica deste Deus que está no seu interior, ou a característica desse ideal perfeito que se aloja no seu interior, é manifestar-se constantemente. Você está hoje podendo assistir a esse programa? O fato é que você está vivo. Se você não estivesse vivo, não poderia assisti-lo. E se você está vivo, significa que existe vida dentro de você. E se existe vida dentro de você, ela quer extravasar, ela quer fluir, ela quer viver. Acaba se manifestando como forma de sofrimento. O que seria isso, então? Comparemos a vida a um rio bem caudaloso, com bastante volume de água. Se o percurso desse rio tiver a construção de um dique, e vai se avolumando cada vez mais. Mas, se o rio continuar correndo caudalosamente, ele romperá esse dique, ou então ele encontrará uma outra forma de fazer com que a água flua naturalmente. A vida funciona da mesma forma. Como filho de Deus e por estar vivo, o seu objetivo é fazer com que a vida flua, ou seja, é fazer com que no seu cotidiano a sua vida flua naturalmente. Mas quando você fica parado, quando você não deixa a sua vida fluir naturalmente, quando você tem condutas que contrariem a própria vida, começa o sofrimento, começa a dificuldade. Naturalmente, através dessa forma de pensar, nós podemos perceber que, então, o sofrimento ou a dificuldade não vem como uma punição, mas sim como um alerta de que a vida precisa fluir ainda mais livremente. Na página 28 do livro Preceitos de Luz, que é o livro que estamos utilizando hoje, esse livro é de autoria do professor Masaharu Taniguchi, e ele tem preceitos que devem ser lidos todos os dias. Tem um preceito para cada dia do ano. E na página 28 deste livro, que são os preceitos, é o preceito que diz as dificuldades não são dificuldades, o professor Masaharu Taniguchi escreve da seguinte forma: todas as dificuldades são, na verdade, chaves que possibilitam polir e fortalecer a alma. Elas são como esmeril que dá polimento à alma. Isso significa o quê? Cada vez que surge uma dificuldade, esta situação está nos proporcionando algum polimento. No ritmo natural da vida, você não percebe as oportunidades que tem perdido, não percebe que pode ter uma conduta melhor, não percebe que precisa viver cada vez mais a vida na sua plenitude. Então, naturalmente, a vida vai romper um dique. E esse dique rompido é que se manifesta em forma de dificuldade. Por exemplo, as pessoas que trabalham com vendas podem encontrar essa dificuldade através de um novo vendedor que venha para a nossa empresa e que ofereça para mim o polimento do me esforçar mais. Vocês já ouviram algumas pessoas dizerem isso? Sempre trabalhei naquela empresa, faz 20 anos, 30 anos que trabalho naquela empresa. Nos últimos meses, foi contratado um fulano de tal e ele tenta a todo custo puxar o meu tapete. Você já ouviu alguém contar uma história desse tipo? Na verdade, essa dificuldade chamada fulano que veio puxar o meu tapete representa, então, uma oportunidade que a vida está te dando para que você perceba que poderia fazer alguma coisa a mais. E talvez esse algo mais, essa movimentação a mais, só aconteça através desse incentivo de sobrepujar aquele que aparentemente veio prejudicá-lo. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que disse o seguinte: ela sempre trabalhou no mesmo escritório a vida toda. E foi admitida, então, uma outra secretária para esse escritório. E essa secretária, ela tinha uma capacidade particular de perceber os defeitos dessa pessoa, que estava me contando a história. Ela percebia os defeitos desta pessoa, as qualidades não tanto, mas quando ela percebia os defeitos, ela fazia questão de contá-los todos para o chefe. O que essa pessoa que conversava comigo disse foi: parecia que eu estava vivendo um inferno. A vida inteira nesse escritório, todos nós sempre nos ajudamos. E quando essa pessoa chegou, ela destoou do grupo. E ela fazia de tudo para me prejudicar. Ela começou a fazer a seguinte oração. Olha a leitura que ela fez de toda essa cena.
Ela pensou, talvez eu esteja, então, diplomada nesse trabalho, né? Talvez eu não tenha mais que trabalhar aqui, e essa seja justamente a pessoa que veio para ocupar a minha vaga. Mas na Seichonoye a gente não larga as coisas pela metade. O que, que a gente faz? Nós damos vida total a tudo que estamos fazendo nesse momento. Então, se esse era o emprego que ela tinha nesse momento, ela começou a se empenhar cada vez mais no trabalho, enquanto mandava currículo para outras empresas. Ela já estava pensando, talvez essa pessoa tenha vindo me substituir. Mas antes de sair, simplesmente, ela começou a se empenhar cada vez mais. Passados alguns meses, não foi coisa de 2 ou 3 dias, não. Passados alguns meses em que ela tinha tomado a decisão, talvez seja a hora de ir buscar um outro trabalho, e essa pessoa tenha vindo me substituir, ela passou a ser elogiada por essa pessoa que antes só criticava. E ela começou a ter um rendimento muito melhor do que quando essa pessoa veio trabalhar na empresa. E aí, no final das contas, ela acabou sendo promovida, continua trabalhando no mesmo lugar até hoje. Ela acabou sendo promovida e aquela pessoa que aparentemente veio para prejudicá-la, acabou encontrando um emprego muito melhor e mudou-se daquela empresa. O que nós podemos concluir dessa história, então? O que nós podemos concluir é que, na realidade, a aparente dificuldade estava trazendo para ela uma nova oportunidade de crescimento e expansão. Ela já tinha todo aquele talento dentro dela. Ela já tinha vida dentro dela, tinha inteligência e já estava na empresa em que ela está hoje. Mas naquele momento em que a aparente dificuldade se manifestou, ela passou a manifestar cada vez mais a potencialidade infinita que já estava no seu interior. Então, o que nós podemos concluir é que as dificuldades não vêm para nos prejudicar, elas vêm justamente para nos polir, para nos melhorar, né? No livro dos jovens, o professor Masaharu Taniguchi, ele nos compara a uma espada, ou seja, a espada cujo metal sofre durante algum tempo em altas temperaturas e depois de estar bem quente, é forjado, é batido, né, é macerado, esse que passa muitas vezes por esse processo faz com que as suas células, as suas moléculas, fiquem tão condensadas, tão próximas, tão fortes, que são capazes até mesmo, essa espada depois de pronta, é capaz de cortar uma outra espada que não tenha sido bem forjada. E ao nos comparar com uma espada, ele diz, cada vez que se mais forma nós lidamos com essa dificuldade, é aí que está uma falam que a culpa é do outro. Mas quando nós compreendemos que quando surge a dificuldade, está surgindo diante de nós a oportunidade de manifestar plenamente a nossa capacidade infinita, então já não há mais por que reclamar. Nesse momento, o que nós fazemos? Nós agradecemos pela excelente oportunidade que temos. Aliás, gostaria de fazer um convite para vocês. Você que está nos assistindo agora, pegue o telefone e entre em contato conosco. Nós temos um presente para você. Se você ligar agora para 0800 770 2600, se estiver no telefone fixo, ligação gratuita. Ou então, ligue do celular para 0 operadora 11 5074 4180. Você, como cortesia, um presente de valor inestimável, uma revista da Seichonoye. Esta revista contém a mesma verdade de assuntos também. Você pode usar essa revista para a sua própria felicidade, pode reunir os amigos e ler em grupo, compartilhando a felicidade, ou ainda você pode adquirir outras revistas para doar a muitas pessoas. Aliás, ligando para esse telefone, você também consegue adquirir o livro que estamos utilizando nesta atividade de hoje, né? Outra forma de adquirir o livro também é entrando no site da nossa livraria virtual, www.sni.org.br/livraria virtual. Eu tenho, inclusive, para você ele está compondo um kit bastante especial. Esse kit promocional chama-se Kit Saúde e Prosperidade, basicamente de 14 livros. Não é um, não são 2, não são 3, são 14 livros. Se você tem o hábito de adquirir livros, qualquer livraria comum por aí, você encontra um bom livro a um preço não muito razoável, né? Um preço mais ou menos em torno de R$100, alguma coisa nesse sentido. Mas esse kit inteiro, ele pode ser adquirido por um valor bem bacana para você. Além disso, uma coisa que eu posso dizer
com toda certeza, sendo preletora da Seito-Noye, eu tenho sempre o hábito de ler livros que são e os livros que não são da Seito-Noye. Posso afirmar, de pé junto, né, posso afirmar com toda certeza que todos os livros promovem para você uma grande reflexão e uma mudança completa de vida. É natural que, ao ler um livro da Seito-Noye, você comece a comprovar na sua vida cotidiana o quanto a mudança do pensamento proporcionar felicidade. Nesse kit em especial, nós temos aqui o livro que é de preceitos, nós temos livros que falam sobre saúde, como, por exemplo, Assim se concretiza o bem. E também temos esse livrinho verde aqui, ó, chamado Minhas Orações. Aliás, aqui tem dentro desse kit tem uma parte bastante interessante. Nós temos o livro Minhas Orações, que é um livro que tem várias orações para situações diversas, né? Como alcançar o emprego ideal, como mudar de emprego, como viver em paz dentro do lar, como alcançar a felicidade. Tem o livro aqui, ó, Como Encontrar a Metade da Alma para quem está procurando casar, Como Perdoar, se você é uma pessoa que tem uma determinada mágoa que não consegue perdoar, esse é o livro ideal, tá? Minhas Orações. Tá dentro desse kit aqui. Além desse livro, nós também temos as Sutras Sagradas, que são 4 poemas que estão aqui compilados, que nós temos o hábito de ler, uma leitura constante, uma leitura diária dessas palavras, desses poemas, que exortam o Filho de Deus que está dentro de nós. Além disso, nós também temos a Sutra em 30 capítulos para a leitura diária, que é uma sutra para ser lida facilmente em qualquer lugar, tem uma oração para cada dia, né? Uma oração do 1º ao 13º, ao 30º dia do mês. Opa, tô toda confusa aqui. Esse kit de felicidade infinita, mais esse livro aqui que eu não vou devolver ainda, porque a gente vai fazer uma oração juntos. Este kit todo, completo, essa felicidade, vem dentro dessa caixa maravilhosa que está aqui, ó, que você está vendo agora. Você recebe tudo bem bonitinho, tudo bem embalado. E esse kit em especial, todo bonito, todo cheio de livro que vai mudar completamente a sua vida, o valor dele, juntando todos esses livros, você já vai se espantar, porque não é um valor muito alto. 14 livros saem por apenas R$ 294. R$ 294. Às vezes, com esse valor, a gente compra 1 ou 2 livros, que nem promovem tanta felicidade assim. Só que hoje, esse kit ainda está numa promoção bastante especial. Você vai receber um desconto de 10% nos livros. Então, de R$ 294, cai para R$ 264,60, mais o valor do frete. Esses livros todos, puxa, eu acho que minha mãe precisa desse livro aqui, meu pai precisa desse outro, meu filho, que está em idade de crescer e se expandir, precisa de outro livro, e por aí vai. Também você pode fazer isso. Na verdade, os livros não vêm colados, eles vêm todos separadinhos assim, você pode fazer o que quiser. Só que, uma vez que você tenha recebido esse, isso eu posso garantir para você, é felicidade garantida ou felicidade garantida, não tem outro jeito, tá? Então, dentro desse kit aqui, está a sua saúde, a sua nos acompanhando, que assuma a posição de oração, junte as mãos assim, ó, diante do rosto, né? Para que a gente entre nessa boa vibração. Junte as mãos, feche os olhos e mentalize as seguintes palavras. No mundo criado por Deus, é impossível existir o mal, pois existe somente o bem. O que existe de verdade é bem. O fenômeno não é existência verdadeira, é apenas aspecto manifestado e não existe realmente. Vamos fazer de novo? No mundo criado por Deus, é impossível existir o mal, pois existe somente o bem. O que existe de verdade é bem. O fenômeno não é existência verdadeira, é apenas aspecto manifestado e não existe realmente. Olha só que interessante. E aí, seguindo esse exemplo da moça que eu contei do trabalho, né? O que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina é: se as dificuldades são um polimento, se as dificuldades são o esmeril, se as dificuldades são a forja, no momento em que atingir plenamente o objetivo, que é o polimento, que é a forja, essa dificuldade, esse exercício da dificuldade vai desaparecer por si mesma. E aí o professor Masaharu dificuldades não são dificuldades. E como esse preceito é uma oração, ele escreve da seguinte forma: não importa o que possa acontecer, acredito que Deus resolverá completamente o problema. Repita comigo aí onde quer que você esteja. Não importa o que possa acontecer, acredito que Deus resolverá completamente o problema.
Não importa o que possa acontecer, acredito que Deus resolverá completamente o problema. E aí ele continua dizendo assim, nada, então repita sempre para si mesmo, não importa o que possa acontecer, Deus resolverá completamente o problema. Finalizando então essa nossa atividade de hoje, convido mais uma vez você para que visite a nossa livraria virtual. Conheça os livros da Seichonoye. Lá nós temos os livros separados. No Momento Meio Ambiente de hoje, vamos saber mais sobre a importância de não se jogar o óleo de cozinha usado direto no ralo, pois os prejuízos são imensos para a natureza. O recomendado é separar o óleo e encaminhar para alguma usina de reciclagem para reutilizar litros de óleo. Cada litro de óleo pode contaminar cerca de 1 milhão de litros de água. Um único litro cobre uma área, formando uma película que impede a passagem do oxigênio, o que mata plânctons, animais e vegetais microscópicos. O acúmulo de óleo, quando vai para o esgoto, funciona como uma cola, fazendo com que todo tipo de resíduo, como cabelos, e provoquem entupimento. Acesse www.sni.org.br/meioambiente e saiba mais sobre as iniciativas da Seichonoye em prol da natureza. Proteção ambiental e a Seichonoye faz bem ao planeta, faz bem a você. Estivemos sintonizados com as bênçãos de Deus através de mais um programa Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado. Transforme uma preocupação em uma boa ao nosso momento de oração. A vida de Deus flui para o meu. É porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. A fé em Deus que se desperta em mim nada mais é que o sussurro de Deus do meu interior que está chamando por Deus Pai, que acredita em Buda, é a natureza búdica. E a natureza búdica é Buda. A fé consiste no fato de Buda chamar Buda e Deus adorar Deus. A vida de Deus, que é eterna, está alojada em mim como minha vida e por isso a minha vida também é eterna, imortal e inadoecível. Por conseguinte, mesmo quando pareço doente, não o estou. Apenas estou sonhando com a doença. Mesmo quando pareço morto, não o estou. Estou apenas sonhando com a morte. E o que me desperta desse sonho é a luz infinita de Deus. Diante da sua luz, Deus, este lhe responde. Chamando por Deus, estou sintonizando com as suas vibrações mentais. Estou sempre unido a Deus. Sou um com Deus. Todos Deus. Sempre reverencio os meus familiares como filhos de Deus. Aqui e agora e agora. Aqui não é o mundo material em absoluto. Por isso, o meu lar está sempre iluminado pelos meus familiares. Quando me alegro, Companhia, tchau, tchau.